Olá, meus amores. Vamos a mais uma videoaula com a tia Cristina. Hoje é videoaula de matemática. Vamos falar em matemática sobre divisão. O que é uma divisão? Como se dá essa ideia de dividir? A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão, ajuda a resolver os diversos tipos de situação no dia a dia. Por isso é importante compreender que a divisão é repartir em partes iguais, ou dividir em partes iguais, ou distribuir em partes iguais. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, eu tenho 10 ursinhos para dividir para 2 crianças. No primeiro exemplo, eu tenho 10 ursinhos para dividir entre 2 crianças. Como que eu vou dividir isso em partes iguais? Se eu der 5 para cada uma, eu vou ter 10 ursinhos. Então, se eu pegar 10 unidades e dividir por 2, eu vou dar 5 para cada um. No segundo exemplo, eu tenho 8 ursinhos. Se eu pegar esses 8 ursinhos e dividir para 2 crianças, eu vou dar 4 para cada um. 4 mais 4, 8. Porque eu dividi 8 por 2 pessoas, dando um para cada um de cada vez, cada um vai ficar com 4. Agora eu tenho 6 ursinhos para dividir para 2 crianças. Cada uma vai ganhar 3 ursinhos. E no último exemplo, a mesma coisa. 6 ursinhos para dividir para 2 crianças. Se eu separar em partes iguais, porque a divisão é a separação em partes iguais, cada um ganha a mesma quantidade, então eu vou dar 3 ursinhos para cada criança. Termos da divisão. Os números de uma divisão, eles têm um nome. A quantidade maior a qual eu estou dividindo chama-se dividendo. Em quantas partes eu vou dividir chama-se divisor. O resultado chama-se quociente e o que sobra chama-se resto. E a operação se chama dividir ou divisão. O sinal são 2 pontinhos, eu posso colocar um tracinho no meio e um pontinho em cima e um pontinho embaixo, ou só os 2 pontinhos, tá? Os termos são dividendo, divisor, o resultado é quociente e o que sobra é resto. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho 14 bolinhas, para dividir para 7 grupos. Quanto vai ganhar cada grupo? 2 bolinhas. Se eu contar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, é 14. Ou 2 bolinhas vezes 7, que foi a quantidade a qual eu dividi. Eu posso inverter a continha de dividir em continha de multiplicar. Vejam bem, 14 dividido para 7 deu 2. Se eu multiplicar o resultado pelo divisor, vai dar o dividendo. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho 8 bananas para dividir em 2 pratos. Quantas bananas vai ficar em cada prato? 4 bananas. E se eu juntar 4 mais 4, vai dar 8, ou 2 vezes 4, 8. Então, 8 dividido para 2 é 4. Olha outro exemplo.
repartir em partes iguais. Se eu tenho uma unidade só, se eu repartir ao meio, vai dar metade para cada um. Eu tenho 8 morangos para dividir em 2 grupos, tá? Quantos morangos vai ficar em cada grupo? 4. Se eu juntar 4 mais 4, 8, ou 2 vezes 4, 8. Eu tenho 6 pirulitos para dividir para 2. Quanto vai ficar cada criança? Quantos pirulitos vai ganhar cada criança? 3. Se são dividir por 2 pessoas, então cada um vai ganhar 3 pirulitos. 3 mais 3, 6. Agora eu tenho 8 laranjas para dividir para 4 grupos. Se eu vou dividir 8 para 4 grupos, cada um vai ganhar 2 laranjas. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 4 vezes vai dar 8. Eu tenho agora 10 borboletas para dividir em 2 conjuntos. Cada conjunto ficará com 5 borboletas. Eu tenho 9 bolinhas para dividir para 9 conjuntos. Então, cada conjunto vai ficar com uma bolinha. Eu tenho 5 lápis para dividir ou dar para uma pessoa só. Então, quantos lápis vai ganhar essa pessoa? 5 lápis. Agora eu tenho 12 florzinhas para dividir por 3. Se eu tenho 12 para dividir por 3, eu vou ter 4 conjuntos com 3 unidades, tá? Ou 12 dividido por 3 vai dar 4. Não se esqueçam que o que é uma divisão? Divisão é a repartição de quantidades em partes iguais. O meu recadinho de hoje, meus amores, é que a amizade é como as estrelas. Mesmo à distância, elas brilham. Beijos e até a próxima videoaula.